E agora na Rádio Justiça eu converso com o Dr. Gerson Stocco de Siqueira, advogado especialista em direito tributário. Ele vai falar conosco agora sobre uma mudança na legislação do Rio de Janeiro que altera a cobrança do chamado Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, FEF. Para ele, essa mudança piora o cenário de insegurança jurídica no Rio de Janeiro e pode causar fuga de capital. Olá, Dr. Gerson, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Obrigado aos senhores. Estamos aqui à disposição. Dr. Gerson, gostaria inicialmente que o senhor explicasse para os nossos ouvintes de todo o Brasil o que vem a ser o FEF. Pois não. O FEF é um Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal permitido aos estados por um convênio para que os estados que estão em dificuldade fiscal, principalmente aqueles que passaram a conceder incentivos fiscais a empresas, esse fundo viesse a criar um incremento de arrecadação para os estados em relação tendo como base de cálculo exatamente os incentivos fiscais dados nos períodos anteriores à criação. Aqui no Rio de Janeiro ele foi instituído pela Lei 7.428 e passou a vigorar no ano passado, em dezembro do ano passado, com uma vigência até 2018. E agora teve uma modificação. E no caso, essas modificações são para tentar conseguir mais recursos para o governo do estado, que passa por uma das piores crises fiscais, doutor? Sim, talvez a intenção do governo é exatamente esse, gerar o equilíbrio nas suas finanças. E a ideia é, com essa modificação, primeiro, ampliar o prazo de pagamento pelos contribuintes desse Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, batizado de FEF, que saiu então esse prazo de 2018 para 2020. E uma outra modificação que saiu agora em agosto, através da Lei 7659, é que houve uma forma modificativa da base de cálculo desse FEF, porque antes alguns contribuintes que provavam ter um incremento de arrecadação, de pagamento de ICMS, em relação ao mesmo período trimestral entre 2017 e 2016 e assim por diante, esses contribuintes não recolhiam o FEF. E agora esse comparativo foi revogado pela Lei 7659 e todos os contribuintes que têm algum incentivo fiscal, com exceção de algumas atividades que têm incentivos fiscais que são dispensadas, mas todas as demais, elas vão pagar a partir da competência agosto o FEF, sem essa comparação, o que vai aumentar, teoricamente, a carga tributária das empresas e o fisco entende que vai arrecadar mais. Isso pode ser um tiro no pé. Então, todas as empresas hoje, elas são obrigadas a fazer esse pagamento do FEF ou passarão com essa mudança que o senhor está destacando para nós? Todos os setores colaboram com esse fundo? Na verdade, todos os setores que tinham incentivos fiscais, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma gama grande de empresas que são empresas industriais do interior, que havia e continua havendo um incentivo para de ICMS para as indústrias que se instalam nos municípios do interior do Rio de Janeiro, tá? E essas indústrias, elas já tinham um incentivo fiscal, continuam tendo, só que a partir da criação do FEF, elas passaram a ter que recolher esse FEF desde dezembro do ano passado. Algumas não recolhiam, porque faziam esse comparativo que eu acabei de explicar anteriormente. Sim. E tendo recolhido mais ICMS esse ano do que o ano passado, no período trimestral em comparativo, elas não faziam recolhimento nenhum. Agora, esse comparativo com a revogação deste artigo da Lei de Criação do FEF, ele ficou abandonado e passa a haver um pagamento de um adicional de 10% do FEF, independentemente se aquele contribuinte está recolhendo mais ou menos ICMS nesse ano em comparação com o ICMS do ano anterior. Vale dizer,
vai haver um aumento de tributação para as empresas que têm incentivos fiscais e empresas essas estão no manual, existe um manual de diferimento, ampliação de prazo, suspensão em incentivos fiscais no Rio de Janeiro pelo decreto 27.815 de 2001. E são as empresas que constam deste decreto 27.815 que recolhem o FEF. E Dr. Gerson Stocco de Siqueira, este que parece ser, na verdade, um remédio para a arrecadação, na opinião do senhor, vai ser um remédio maldoso ou de efeitos nocivos na outra ponta? Sim, eu não tenho dúvida disso, porque é o seguinte, toda vez que o Estado aumenta a tributação, e vai haver um incremento de tributação, não tenha dúvida, ele faz gerar, na minha maneira de ver, uma fuga de capitais. Primeiro porque existem outros estados que já têm uma alíquota menor do que a do Rio de Janeiro. A nossa alíquota básica aqui no Rio de Janeiro, de ICMS, é de 20%. Em outros estados da federação nós temos 17%, 18%. Então já temos uma alíquota maior, ordinariamente falando, e com o incremento do FEF, você como contribuinte acaba tendo que colocar no seu preço o tributo que está sendo cobrado a mais. Esse é um ponto. Então, muitas empresas possivelmente buscarão estados que têm uma arrecadação menor. Aqui no Rio de Janeiro já notoriamente algumas empresas já saindo, recentemente uma empresa grande da área de cosméticos fechou a sua unidade do Rio de Janeiro indo para São Paulo. Então, os exemplos estão aí. Aí você começa a diminuir também empregos, né? Não só empregos de menor impacto, mas também empregos de pessoas que geram indiretamente outros empregos, que são os próprios empresários, os diretores, etc., os gerentes que ganham mais e acabam com o seu salário empregando outras pessoas. Se eles perdem o emprego no Rio de Janeiro e vão para outras localidades, eles vão desempregar de um modo indireto outras pessoas. E sobre a insegurança jurídica que estas mudanças geram, quais as observações que o senhor faz para o nosso ouvinte sobre a mudança na cobrança do FEF? O primeiro ponto é não permitir que o empresário tenha uma plataforma de preços nos seus produtos em que ele possa saber qual é a carga que incide. Estamos em agosto, estamos em setembro, com uma mudança em agosto, no meio do ano, em que de imediato aquele contribuinte tem que pagar mais imposto, consequentemente aumentar o valor do preço dos seus produtos. Será que a população consegue absorver isso? Isso gera uma insegurança jurídica, porque no meio do caminho, no meio de um processo, sem qualquer prazo, há um aumento da carga tributária. Então esse é um ponto. O outro ponto da insegurança jurídica começa na questão de que alguns empresários pensarem em ou sair do Estado ou enfrentar uma tributação que vem no meio do ano sem respeitar, dado que é um aumento da carga tributária, sem respeitar o princípio da anterioridade da lei, e essa norma só deveria, de fato, viger a partir de 2019, dado que há um incremento, né? Dr. Gerson Stocco, fica evidente nessa situação com mudanças desse fundo que as grandes empresas é bem mais fácil para elas mudarem de estado e quem acaba pagando a conta são os médios e pequenos empresários? Eu poderia dizer que sim, mas eu acho que no final das contas quem perde mesmo é o Estado, com a fuga de capital. Só para você, o Estado, alguns dizem que o Estado perde quando ele gera algum incentivo fiscal. Mas só para se ter ideia, pelo um estudo que a FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, fez no ano passado, entre 2008 a 2014, nós tivemos uma atração de empresas industriais para o Rio de Janeiro, com incremento de 231 indústrias, aqui por conta exatamente de incentivos fiscais. E a arrecadação nesse período, entre 2008 e 2014, teria subido de 596 milhões
para 1 bilhão e 300. Quer dizer, se não fosse incentivo, talvez essas empresas teriam passado a ter suas fábricas, suas unidades fabris em outros locais mais atrativos. E isso vai gerando uma cadeia, porque também os pequenos empresários acabam sofrendo também com isso, na medida em que empregados que estavam trabalhando perdem seus empregos e deixam de comprar. Então, vai haver um consequente impacto também nos pequenos empresários. Eu não vejo como não. Acaba ficando um efeito em cadeia. É isso, doutor Gerson? Não tenha dúvida. Porque fora o impacto social também, que aí ainda acaba agravando mais a situação desse trabalhador que ficou sem emprego. Exatamente. Principalmente até aqueles que estavam no interior do estado, né? Que eles perdem o emprego e acabam buscando emprego mais nos municípios maiores, principalmente, no caso, o município do Rio de Janeiro, que já está totalmente combalido, sem empregos, com lojas fechando, enfim. E há alguma alternativa para que haja uma reversão dessa situação? Não vejo a curto prazo. Acho muito difícil. Na verdade, o governo deveria fazer um dever de casa, antes de mais nada, de cortar despesas. Isso é que o governo deveria tratar, de cortar despesas e tentar equilibrar através também de algo que tem combalido as finanças do Estado, que são os fundos de pensão, né? Eu quero agradecer a participação do Dr. Gerson Stocco de Siqueira, ele que é advogado especialista em direito tributário. Ele esteve fazendo conosco uma análise sobre alterações na cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, o FEF, no Rio de Janeiro, que para ele piora o cenário de insegurança jurídica no Estado e pode causar fuga de capital. Dr. Gerson Stocco, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Nós agradecemos e estamos à disposição.